Bom, existem alguns produtos que são chatos de você trabalhar com uma ou com outra, tá? Eventualmente você vai achar compostos específicos para um tipo de aplicação ou outra. Uma rota orbital você nunca vai utilizar a massa de polir, tá? Dificilmente você vai utilizar com uma politriz rotativa também, mas enfim, tem gente que vai querer utilizar, mas é difícil, esqueça, não vou nem entrar em detalhes. E uma coisa importante é que a fixação do prato é diferente. Então, eventualmente, você tem as duas máquinas, você não pode estar utilizando o mesmo prato que você usa aqui na rota orbital e vice-versa, tá? Porque o mecanismo de encaixe é diferente, tá certo? É uma coisa que normalmente ocorre, principalmente na etapa de corte. Como essa máquina aqui, ela trepida bastante, ela tem um movimento bem aleatório, o que normalmente ocorre? Você não queima a superfície, dificilmente você vai conseguir queimar uma superfície como você queima com a rotativa se você utilizar ela errado. Se você ficar parado com uma rota orbital aqui, brincando um pouquinho, não vai ter muito problema, tá? Porém, com a rotativa você vai ter sérios problemas se você fizer isso. Com a rota orbital, se você se distrair, não prestar muita atenção nisso, estiver polindo de uma maneira menos aleatória ali e tal, você não vai ter problema de você estragar a peça, tá? Dificilmente isso vai acontecer. Então ela é muito mais fácil de você operar, porém ela esquenta muito, principalmente na etapa de corte, com boinas agressivas, que ficam com mais abrasividade na superfície ali. Ela esquenta bastante essa parte aqui, tá certo? E ela transfere o calor pro velcro e isso impacta na boina, tá? Acaba descolando o velcro da boina, aquecendo a boina excessivamente, e mas existem muitos relatos mesmo da boina estourar e esfarelar com uma máquina dessa aqui logo nova, tá? Por isso que você tem que ter muita atenção na boina que você está utilizando aqui. Você não pode ligar e desligar ela com ela fora do contato com a superfície, ela tem que estar sempre em contato com a superfície que você está polindo para você acionar e desacionar ela, tá certo? Ligar e desligar, para você elevar a velocidade também, tá? Você não pode tirar ela e desligar, depois você tirar da superfície, tirar de contato com a superfície, porque isso estraga a boina, tá? Acaba estragando as bordas da boina, enfim, ela acaba esfarelando. Se você exercer muita pressão sobre a boina, ela vai parar de rotacionar e vai ficar orbitando só. Isso causa uma trepidação enorme e você agride muito a boina. Então você tem que tomar cuidado também com o produto que você está aplicando. Você tem que aplicar o produto sobre a boina da maneira mais aleatória possível para deixar ela sempre com o produto da forma mais espalhada na superfície possível, para você evitar que ela tenha contato seco com a peça, tá? Você tem que estar com a peça com o produto também na hora que você estiver começando o trabalho aí, beleza? E normalmente os defeitos vão ocorrer quando você está começando a utilizar a boina, tá? Logo nos primeiros instantes ali do polimento, se você não tiver com ela bem lubrificada, com o produto bem espalhado sobre a boina, tá? Você não empasta o produto, mas você coloca eventualmente um pouco mais de produto do que você coloca numa politriz rotativa e de uma maneira mais aleatória, tá? E quando ela aquecer também, então você tem que ficar bem espertos no aquecimento dessa peça aqui, da cabeça da máquina, tá? Você colocando o dedo aqui, se você notar que ele está quente em demasia, você não conseguir ficar com a mão aqui, é um problema. Você para e espera ela esfriar, tá? E ela é bem mais lenta, até por causa disso, tá? Você trabalhar numa etapa de corte com uma máquina dessa aqui é pior do que você trabalhar com uma rotativa, tá? Porém, na etapa de lustro, nas etapas finais do polimento aí, devido ao fato de que ela tem um contato muito mais suave com a superfície, você consegue remover as marcas, os hologramas deixados pelas etapas de corte e pré-lustro de uma maneira muito fácil, muito legal com uma máquina dessa aqui, sem criar mais defeitos, tá? Sem você ter um skill grande em polimento aí, beleza? Via de regra, vantagem dessa máquina aqui, mais fácil de você operar sem conhecimento, tá? Sem praticar antes, você pode tranquilamente seguir algumas dicas aí e começar os trabalhos com uma máquina dessa aqui no seu carro, tá? É a única máquina que dá para você passar cera, tá? Na velocidade 1 você consegue passar cera. Lixamento, é a única máquina que você consegue fazer um lixamento legal na etapa de polimento aí também, tá certo?
você não vai trabalhar com uma Trisact, dificilmente você vai trabalhar com uma Trisact com uma máquina rotativa, a menos que você tenha bastante experiência e tenha praticado antes, tá? Mas com uma Politriz rota orbital você tem um lixamento melhor, tá? Mais homogêneo e você tem um acabamento muito mais uniforme nesse lixamento. Então você consegue trabalhar com lixamento em polimento com uma máquina dessa aqui, tá? Ao contrário de uma máquina rotativa, beleza?